Fala, meu povo, como é que vocês estão? Hoje, infelizmente, não estou vestido a caráter, né? Bom, se considerar que isso aqui é branco, né? Até tô. Aquela minha blusa listrada, preta e branca, tá suja. Então não vou usar roupa suja, né? Tá na máquina. Mas então, de qualquer maneira, né, para não perder o vídeo, vamos lá falar, né, de roupa preta com um símbolozinho aqui branco. Vamos falar sobre o Mulu. O Mulu complicado, né? Muita gente fala que não existe um Mulu na Umbanda, né? Realmente não existe. Vamos lá. O Mulu, ele também é um cara bem interessante. Vamos botar assim, né? Ele é um cara bem interessante dentro da Umbanda. Porque ele passou a se manifestar na Umbanda, né? Um tempo bem depois. Só que ele sempre esteve presente na chamada linha de preto velho, né? Linha de preto velho. Ele era chamado antigamente de Yorimá. É bem interessante isso. Ele era chamado de Yorimá, né? Compreendendo isso, né? Ele sendo chamado de Yorimá, ele era o principal regente da linha das almas, né? Chamada de linha de preto velho também, né? Considerando que as almas não se baseiam só nos pretos velhos, mas também nos africanos, né? Nas almas benditas, né? E outras, né? Sendo assim, então, o antigo Yorimá passou a ser chamado de Omulu, né? Muita gente considera o Yorimá como o Baluaê. Na verdade, o Baluaê se torna outro, né? Porque a Umbanda ela sintetiza, como eu já falei inúmeras vezes, os orixás. Foi compreendido que o Mulu e o Baluaê são a mesma pessoa, o mesmo ser, né? Mas vamos lá. O Mulu, muita gente chama ele de orixá velho, outro fala que ele é um orixá deficiente, né? Um orixá aleijado, né? Tipo Oxalufã, né? Que pelo fato de ter as pernas quebradas, né? Naquela história de Xangô, né? Meio que ele, por conta disso, ele vem com dificuldade, ele vem com dores, né? Vem curvado e muito também, né? Foi associado por conta da idade. O Mulu não é muito diferente, né? Porque muito pouco se sabe sobre o Mulu. Porque o que se sabe sobre o Mulu foi porque foi misturado com o Baluaê, né? É bem interessante isso, né? O que se mantém como uma história de Omulu vem como ele sendo deixado na praia, né, por Nanã, por nascer com o corpo cheio de feridas, né, e foi acudido por Iemanjá, né, só que isso não é a história de Omulu, a história de Obaluaê. O que eu sei sobre a história de Omulu tem duas coisas, né, primeiro, né, que se conta que ele foi um antigo Odé, né, que ele foi um antigo caçador, onde muito ele se entendia como, né, aquele cara que caçava e tudo que ele queria ele tinha. Só que pelo fato, né, dos filhos dos orixás estarem em terra, né, os filhos do orixá da morte, o chamado Iku, foram reclamar para o Ludumaré porque que eles não podiam descer, né? Que seria, né, a agonia e a depressão, né? E basicamente, né, o Ludumaré disse que se eles, né, se fantasiassem de búfalo, eles poderiam descer em terra sem problema nenhum. Enquanto o Mulu, ele era aquele cara caçador, né? Onde ele muito tinha aquela ganância com dinheiro. Então, basicamente, ele foi até um Babalaô, né? Onde o Babalaô disse que ele ia conseguir tudo o que ele queria, mas a ganância dele ia acabar destruindo a vida dele. Simplesmente, né? Beleza, ele chegou, achou o búfalo e tentou matar o búfalo. Onde o búfalo virou e disse para ele: por que você está tentando nos matar? Né? Sendo os filhos de Iku. E o mulo disse: não, eu quero matar você porque você será meu alimento. Aí o búfalo: o que você quer? Eu quero muito dinheiro. Então vá à sua casa. Quando você abrir a porta da sua casa, você verá muito dinheiro. Não deu outra. Deixou o búfalo em paz, foi para casa e pediu muito dinheiro. Depois de um bastante tempo, ele foi até novamente, né, falar com o búfalo, encontrar o búfalo e falar com ele, onde ele queria o dobro do dinheiro. Beleza, ele ganhou o dobro do dinheiro. Depois ele queria o triplo. Só que o búfalo não deu, falou: não, eu já te dei muito.
você não vai ganhar mais, então eu vou matar você. E assim, destruindo o corpo do búfalo, acabou saindo de dentro do búfalo os filhos de Iku, a agonia e a depressão, onde ele lutou ferozmente com a agonia e com a depressão, mas infelizmente não ganhou. Onde por conta disso, ele acabou sendo elevado como um orixá, né? E basicamente ele usa as palhas para se esconder dos filhos de Iku, agonia e depressão, onde ele, com o Xaxará e muito com a lança, né, que o Mulu também usa uma lança, muita gente esquece disso, mas ele usa uma lança, ele utiliza isso para afastar os filhos de Iku, né, de um ilê, de uma tenda de axé, né. Outra história que eu conheço sobre o Mulu, né, envolve muito, né, um desdobramento de Obaluayê, né, onde foi compreendido que após Obaluayê andar pela Terra, né, pela Terra e, né, andando pelos 4 cantos do mundo, ele pediu um copo de água, né, numa aldeia, onde a aldeia ridicularizou ele, que ele era um mendigo, que a aldeia não dava nada para mendigos, que ele era sujo, podre, fedorento, né, humilharam o Obaluayê e bateram nele, espancaram ele, onde ele ficou com ficou muito debilitado, o corpo dele ficou muito debilitado, né? E sendo assim, ele meio que o que ele fez? Ele saiu dali, né, mais curvado, mais, né, ferido, onde ele foi andando e desapareceu no meio do tempo, né? Onde depois de torno de 7 horas, né, a aldeia começou a cair na desgraça. A aldeia que tinha um rio extremamente próspero começou a secar. O gado, que era extremamente farto, começou a morrer de feridas, né? Começou a ficar magro, né? Começaram a emagrecer porque muito o plantio e a colheita começaram a ter pragas, né? As pessoas morreram de doença. Então muitos foram atrás desse homem, né? Onde encontraram ele e ele, sem dar um pio, voltou para a cidade, né? Para aquele vilarejo, onde uma simples menina, toda machucada, toda ferida, levou para ele um copo, né, como se fosse um coité, mas ali não tinha água, porque a água tinha secado. O pouco de água que tinha ali era misturado com barro, com terra, com sujeira. E ele entendeu o que estava acontecendo ali e bebeu aquela água. Não quis saber, ele bebeu aquela água, agradeceu e disse que a partir daquele momento todo aquele vilarejo ia ficar curado. Ele fez um círculo no chão, pisou e foi embora. Na mesma hora, o gado começou como é que posso dizer? As feridas começaram a se curar. Como é que posso dizer? O plantio começou a nascer de novo, as pessoas começaram a ficar curadas, né? E por conta disso ele foi elevado como um orixá, pelo fato, né, de ter promulgado, né, promovido a cura, né, ter executado a cura, né? Mas pelo fato de inúmeras mortes acontecendo ali, né? Nanã, que seria a senhora da porta, né, do mundo entre os vivos e entre os mortos, né? Tava muito enrolada, vamos botar dessa maneira, tava muito assim, não tava conseguindo, né, controlar a quantidade de mortos, né? E então por isso vamos botar assim, na coroação de Obaluayê como um orixá, ela não estava presente. Onde Iemanjá foi até Nanã junto com Obaluayê, onde ele finalmente conheceu a sua mãe, que havia largado ele na praia com inúmeras feridas no corpo, né? E simplesmente os dois acabaram, né, fazendo as pazes e o Obaluayê perdoou ela. Só que mesmo assim, ele ainda era debilitado, ele ainda estava com dores, né, esse tipo de coisa assim. Então houve um desdobramento. Obaluayê se autodividiu, onde formou a sua presença, a sua aparência mais com menos dores, mais ereta, mais posturosa, enquanto sua contraparte, né, seu alter ego, que seria algo mais machucado, mais arriado, né, ou até mesmo muita gente diz mais idoso, né, sendo assim transformando no chamado Omulu, onde Omo significa filho e Olu senhor, ou seja, Omulu significa o filho do Senhor, né?
Compreendendo, existem essas duas versões sobre a origem de Omulu. Ele sendo basicamente aquele cara que lutou com os filhos de Iku, mas faleceu e foi elevado como um orixá, e aquele que é basicamente uma divisão da aura de Obaluayê, né? De tanto poder, de tanta coisa que Obaluayê tinha, ele acabou se autodividindo entre Omulu. Quem é mais velho? Obaluayê. Obaluayê é o mais velho. Obaluayê significa o rei da terra. Oba, Alu, Ayê. Oba significa rei. Alu, né? Dodá, né? Ayê, terra. O senhor, o rei da terra, né? Basicamente, muito do culto de Obaluayê, ele vem muito através de Chapanã. E ao mesmo tempo de Sapatá. Quem é Sapatá? Sapatá, ele é um Vodun. Sapatá, ele é o Vodun da terra, muito chamado de Ajunsu ou Azansu, onde Azansu significa o homem da esteira, né? Ajunsu significa o homem doente, né? Até onde eu pude pesquisar. Como também ele é chamado de Ainon. Ainon quer dizer o senhor da terra, né? Compreendendo isso, né? Os povos Fon, né? Que é onde havia o culto aos Voduns, dividiam, né? Suas divindades em famílias, né? Onde tinha a família da terra, família da serpente, tinha também família do céu, né? Onde tem sempre um representante nessas famílias. Tinha a família real, né? Onde basicamente a família da terra era chefiada por Sapatá. E Sapatá, a família dele era construída com Kapossu, Azoane, Avimej, e outros, né? Que agora eu não estou me recordando dos nomes. Enquanto da família da serpente, nós tínhamos Dan, Dambé, Bessem, Dambala, Frequen, e outros, né? Enquanto na família do céu, que é chefiado por Revioso, né? Detalhe, a família da serpente é chefiado, né, por Bessem, né? Muita gente diz que é Dan também, né? Que chefia, né? Mas até onde eu sei é Bessem, né? Temos também a família do céu, né? Que é chefiado pelo chamado Revioso, né? Onde nós temos as figuras como Sobô, Lissá. Temos também a presença de Choroquê, mas Choroquê também estando presente na família da terra, fazendo uma junção entre os dois. Temos também Jo Avejidá, né, sendo uma Vodun bem semelhante com Yansan. Semelhante, não estou dizendo que é a mesma, é semelhante. Temos a família das águas também, que temos ali presente a Ziritobosi, né, e outros também, né? Não vamos entrar em meios porque, né, isso é uma outra nação, é uma outra cultura, né? Mas é sempre bom mencionar, né? Sendo assim, Sapatá, que eles também é chamado de Nagovudum, ele acabou sendo, né, transferido, né, muito com o nome de Soponá. Soponá sendo chamado de Chapanã também, né? Só que Soponá, né, ou Chapanã e Sapatá são seres distintos. Chapanã é o Obaluayê. Chapanã é o Obaluayê, né? Sendo assim, o Obaluayê ele pode ser considerado um tipo de desdobramento do Vodun Sapatá dentro do povo, né, Iorubá, né? Junto com Nanã, né? Orixás que são originalmente ligados, né, ao Daomé, que são Voduns, são Omulu, estou englobando o Obaluayê também nesse meio, Euá, Ossan, que era cultuado bem na fronteira entre, né, onde era feito o culto aos orixás e o Benin, né, chamado de Agué, né. Ossan, nós temos Nanã também, né, Oxumaré, né, que também lá era visto como Bessem, né. Sendo assim, meio que se torna, né, um culto bem amplo, né, bem amplo. Sendo assim, né, o Mulu na Umbanda, ele acaba sendo transformado no Senhor das Almas.
naquele senhor que está no... Como eu posso dizer? Ele está no auxílio da proteção das almas, né? Do corpo energético, do corpo etérico daquele ser, né? Então ele está na proteção, enquanto Nanã está levando para o outro lado, o Mulu está tratando, está protegendo, né? Há aqueles que não querem a proteção de Omulu, que a gente, né, considera como seres negativados, seres perdidos, sem o devido conhecimento. Aqueles que querem, né, a proteção e a evolução provida com a ajuda de Omulu, são que a gente contou como guias espirituais, né? Sendo assim, nós temos os falangeiros, né, que é bem difícil encontrarmos falangeiros de Omulu na Umbanda, muito difícil, porque nomes que eu me refiro, né? Porque eles estão presentes ali sim, só que em nome é complicado, é bem difícil. Mas vamos lá, alguns nomes, considerando, né, que são nomes de caboclos. Vou fazer um vídeo quando acabar essa temática, falando em específico o que são os falangeiros de acordo com minha base de estudos, né? Porque ajuda bastante, né? Porque às vezes quando eu falo, né, usam o nome de caboclos, as pessoas podem achar que são caboclos, são índios, né? Mas, né, não é bem o caso. Como eu falei, né, quando é o caso de Oxóssi, quando é a cruza das linhas de Oxóssi com outras linhas, né, realmente o aspecto é de um índio, é de um caboclo, né, mas os falangeiros em si não são, né, índios, mas muitos utilizam o nome desses índios, né, nome de caboclo. Mas vamos lá. Na primeira linha nós temos Omulu Acuré, né, na linha, no caso, de Omulu com Oxalá, nós temos o falangeiro Omulu Acuré. Na segunda linha, que seria de Omulu com Iemanjá, a gente encontra Omulu Bugré, né? Lembrando que são nomes de caboclos, né? Mas eles não são tecnicamente caboclos, são falangeiros dos orixás, né? Temos na terceira linha de Oxum, né? Temos Omulu Japuri, né? Omulu Japuri. Na quarta linha, que seria Omulu com Xangô, nós temos seu Grajaúna, né? Na quinta linha, que seria de Omulu com Ogum, nós temos Omulu Piraí, né? Quando nós falamos na linha agora de Oxóssi, esse sim tendo o aspecto visual de um caboclo, mas seria um caboclo mais idoso, nós temos Omulu Aimbiré, né? E, por último, né, que é a linha mais pura de Omulu, até que é bem interessante, porque ele utiliza o nome do conceito Geje da situação, onde se dá o nome de Omulu Sapatá, ou somente Sapatá. Ah, mas onde é que está Chapanã? Existe Jagum? Bom, basicamente a gente tem que compreender primeiro que Jagum, ele é, basicamente, né, uma divindade ligada, né, à família de Omulu, mas que simplesmente, né, o culto deles é destinado basicamente no candomblé. Existem falangeiros que utilizam o nome Jagum, até existem, e têm ligação com Ogum, mas são bem difíceis de vir, né? Enquanto Chapanã é basicamente, né, ligado com Ogum também, e muito se liga tanto também com Exu e com Xangô, já que Chapanã ele é visto como, né, uma representação de Omulu de uma maneira mais sanguinária, né, e tal, muito ligada ao fogo, né, e como é que posso dizer, as guerras como um todo, né, tanto que existe até histórias que falam que Omulu dizimou a cidade, se não me engano, de Impé, não é? Omulu não, é Chapanã, né? Que é até falado, né, que é perigoso pronunciar o nome Chapanã, né? Porque você pode ficar doente. Claramente é um mito, né? O nome não é esse. Mas, de qualquer maneira, nós temos também Chapanã como um dos falangeiros presentes, né? Nessas falanges, né? Nessas linhas de falanges, né? Sendo assim, basicamente, quando nós nos referimos ao falangeiro que se dá o nome Sapatá, estamos nos referindo a falangeiros que se interligam diretamente na linha hierárquica energética de Omulu, onde nós somos transportados para o Geje
na família da terra, Chifé do Sapatá. Claramente não são as mesmas divindades, né? Claramente porque os falangeiros da Umbanda são seres espirituais que compõem certas áreas específicas, né, da linhagem daquele orixá, né? Nesse caso, né, só o nome ele é utilizado, só o nome ele é, né, compartilhado, porém são coisas distintas. É a mesma coisa com o Exu Lúcifer e o Lúcifer da Bíblia, são distintos, né? Em breve eu vou falar sobre ele também, tem muito assunto para falar. Como também é o caso de Xoroquê, Ogum Xoroquê, né? Sendo assim, qual é a comida de Omulu na Umbanda? Nós temos principalmente o Deburu. O Omulu ele é bem interessante porque ele é um dos poucos orixás que não come proteína. Pelo menos na Umbanda ele não come proteína. Ele é ligado muito à fruta e coisas ligadas à terra, como vegetais, batata, né? E N outros, tá entendendo? São, basicamente, né? Alimentos que podem ser dados para Omulu. Batata, cenoura, né? Vegetais, assim, refogados, né? Como ao mesmo tempo a pipoca, né? O deburu, como eu já mencionei antes, né? Geralmente ele bebe água, né? Tem gente que dá vinho tinto para ele, né? Só que eu particularmente eu nunca vi dando, mas tem gente que dá vinho tinto para ele, né? Sua saudação é Atotô Ajuberô, né? Que significa mais ou menos algo como silêncio, ele está entre nós, né? Sendo assim, nós temos o espelhamento, né, de Omulu com o Obaluayê. Sendo assim, eu falei lá no início da Umbanda que, né, Iorimá era chamado de Obaluayê. Eu já estou falando que é Omulu. Então, o que acontece? Dentro da Umbanda, a visão de Omulu e Obaluayê lá atrás era idêntica. Era a mesma coisa, não tinha essa divisão. Então, quando nós nos referimos a Iorimá antigamente, estamos falando tanto de Omulu quanto de Obaluayê. Atualmente, né, que as coisas começaram a se dividir. Realmente, Omulu sendo um orixá específico e Obaluayê outro, né? Sendo irmão, sendo desdobramento, sendo o que for, se tornaram divindades distintas, né? Sendo assim, o conceito de Iorimá está presente e agregado com, basicamente, né, a nomenclatura em específico dos dois. Mas quando nos referimos, né, como o patrono dos pretos velhos, sendo Iorimá, estamos falando diretamente de Omulu. Mas também podemos chamar o Obaluayê de Iorimá, né? Compreendendo isso, né, o vídeo de hoje foi sobre, né, Omulu, né? Basicamente, né, as linhas diretas terminaram, né? Vamos agora, né, os próximos orixás que, né, não são tão presentes na Umbanda, né, com exceção de Nanã e Yansan, mas, né, o vídeo de hoje foi esse. Até mais.